Pedido específico que um dos seus discípulos fez a Jesus. Lemos assim em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então o versículo 2 continua dizendo: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 6, dá-nos uns poucos mais de detalhes em relação a esta oração modelo que o Senhor nos ensinou. Mateus capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim, como: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus instruiu-os, aos seus discípulos, a apresentar as suas necessidades diárias diante de Deus e a lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que Ele lhes deu nessa altura é que todas as suas orações seriam ouvidas. E essa certeza não era só para os discípulos de Jesus no seu tempo, é para nós hoje igualmente. Nós hoje podemos ter a certeza de que as nossas orações podem ser ouvidas por Deus. Mas, questão fundamental, devemos orar a quem? Bom, esta pergunta, a resposta a esta pergunta, quero dizer, parece mais do que óbvia. A quem nos ensinou Jesus a nos dirigirmos em oração? Ao Pai? Pai nosso que estás nos céus. Repare o que Jesus disse também em Mateus, no mesmo capítulo 6 e no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a quem? A teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, segundo o ensino de Jesus, a quem é que nós devemos orar? Ao Pai. Mas o apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4 e nos versículos 6 e 7, diz-nos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Diante de Deus, as vossas petições, ou por outras palavras, as vossas orações, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a quem é que nós devemos ir em oração com as nossas petições? Diz aqui o apóstolo Paulo: a quem? Diante de Deus. Bom, em nenhum local, repito, em nenhum local da Bíblia, alguma vez nos é dito que devemos orar a alguém a não ser a Deus, o nosso Pai. E se não acreditam em mim, desafio-os a procurardes na Bíblia uma só passagem que contradiga aquilo que acabei de vos referir. Bom, é verdade que, dito desta forma, poucas pessoas se atrevem a dizer o contrário, ou seja, que não devemos orar senão a Deus. Contudo, esta questão é muitas vezes, eu diria, rodeada, afirmando-se que necessitamos de ter alguém, um intercessor, um mediador, que interceda por nós junto de Deus, o Pai. Será isto verdade? Bom, a melhor forma de sabermos se isto é verdade ou não é ouvirmos o que Jesus, que veio não apenas como nosso Salvador a este planeta, mas igualmente como representante do Pai, aquilo que Jesus nos tem a dizer sobre este assunto de tão crucial importância. E a propósito, antes de vermos o que é que Jesus disse sobre este assunto específico, gostaria igualmente de vos mostrar que Jesus veio como representante do seu Pai a esta terra. Abram comigo as vossas Bíblias em João, no capítulo 12. João, capítulo 12, e vamos ler os versículos 44 a 50. João 12, versículos 44 a 50, onde lemos o seguinte: E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus, através destas palavras, mostrou claramente que ele veio em nome do Pai, enviado pelo Pai, falando aquilo que o Pai lhe colocou na sua boca de falar. Então, sendo assim, vamos ver o que é que Jesus nos disse acerca de nós precisarmos ou não de um intercessor. Ainda em João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós temos uma declaração muito importante de Jesus. João, capítulo 14 e versículo 6, onde Jesus diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, referindo-se a ele, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Senão por mim. Então qual é a ponte de ligação entre nós e Deus o Pai? É Jesus Cristo. Em João, também, mais à frente, no capítulo 16 e nos versículos 23 a 32, vamos ler o seguinte. João, capítulo 16 e a partir do versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a quem? Ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Então devemos dirigir-nos a quem? Ao Pai, em nome de quem? Em nome de Cristo. Até agora, versículo 24, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em nome de quem? Em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes querido que eu vim da parte de Deus. Mais uma vez aqui Jesus a reforçar que vem da parte de Deus o Pai. Versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Versículo 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de facto vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, afirma Jesus, porque o Pai está comigo. Em João, capítulo 17 e versículo 3, o Senhor Jesus referiu esta verdade fundamental. E a vida eterna é esta, que te conheçam a quem? A ti, o único Deus verdadeiro, e mais a quem? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Vamos ver se há realmente mais algum intercessor ou mediador entre Deus e os homens, ou entre nós e Deus. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Nós lemos assim: porquanto há quantos deuses? Um só Deus. E quantos mediadores? Um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Esse só mediador? Quem é? Cristo Jesus, homem. Reparem que aqui este texto de Paulo diz que há um mediador, ele não diz entre os homens e Deus. Aqui põe a tónica na mediação entre Deus o Pai e o ser humano, ou seja, Deus a mediar por nós. Em 2 Coríntios 5 nós vamos ver mais em detalhe o que é que significa esta mediação do Pai por nós através de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 e versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reparem agora, versículo 19, capítulo 5 de 2 Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo, fazendo o quê?
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Estão a ver aqui este ministério de intercessão de Deus em favor, do próprio Deus em favor dos seres humanos, através da pessoa de Jesus Cristo? Finalmente, nós encontramos a referência a um outro intercessor. Quem será esse outro intercessor? Romanos capítulo 8 e versículo 26. Romanos capítulo 8 e versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Bom, e esta palavra aqui, do verbo interceder, mostra que o Espírito é igualmente um intercessor. Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Bom, o que é que nós podemos então concluir? Necessitamos nós de um intercessor, de um mediador entre Deus e nós? Absolutamente que sim. Mas quem é esse mediador? A Bíblia diz-nos claramente: Jesus Cristo, ou o seu representante legal nesta terra, o Espírito Santo, são esses intercessores, esses mediadores. A propósito do Espírito Santo, deixem-me recordar-vos aquilo que Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Voltemos ao Evangelho de João, capítulo 14, João capítulo 14, e vamos ler em primeiro lugar os versículos 16 e 17, onde Jesus disse o seguinte, João capítulo 14, versículos 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele referindo-se ao Pai, vos dará outro Consolador. Se Jesus disse outro, significava que era alguém diferente dele, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E ainda o versículo 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mais à frente, no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, e versículos 12 e 13, versículos 12 e 13 de João 16, nós lemos: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, esse Espírito da verdade, vos guiará a quanta verdade? A parte da verdade. O que é que lá diz? A toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Resumindo, quem são então os intercessores entre Deus e a humanidade, e entre a humanidade e Deus? Jesus Cristo, homem, e o seu representante legal, o seu único representante nesta terra, o Espírito Santo. Pergunto então, se a Bíblia nos ensina que devemos orar unicamente a Deus, o Pai, e que o único intercessor ou mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, portanto como representante de Cristo, que sentido faz então orarmos a outros seres que não são divinos, como por exemplo orarmos a Maria ou aos chamados santos? Resposta: não faz sentido absolutamente nenhum. E por falarmos em oração a Maria, uma das mais conhecidas orações é a chamada oração Ave Maria. E segundo a definição que é dada pela própria numa enciclopédia online, a Wikipédia, que diz que a Ave Maria é a principal oração, está lá, a palavra oração, é a principal oração com a qual os católicos saúdam Maria, Mãe de Jesus. Ou seja, a Ave Maria é considerada como sendo uma oração. Então faz sentido nós orarmos a alguém para além de Cristo e do Espírito Santo, para além de orarmos ao Pai pelo intercessor de Jesus Cristo ou Espírito Santo? Faz sentido? Pois bem, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas vamos ver se analisamos um bocadinho mais em detalhe esta oração conhecida como a oração da Ave Maria. O que é que diz essa oração? O conteúdo desta oração é o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Este é o conteúdo da chamada oração da Ave Maria. Bom, pergunto,
o que existe nesta oração que tenha base bíblica? Vamos ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 26 até ao versículo 44. Lucas capítulo 1, e a partir do versículo 26 até ao versículo 44. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, referindo-se a Isabel, mulher de Zacarias. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta Isabel, a saudação de Maria, a criança, portanto a criança que era fruto de uma gestação já de 6 meses, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Pois bem, este é o relato do encontro de Maria com Isabel, sua parenta. Pois bem, analisemos então uma vez mais e em detalhe esta oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Há algum problema com esta afirmação? Não. Vamos ver em Lucas, mais uma vez, o versículo 28, que diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Portanto, nesta oração, ao dizer o Senhor é convosco, ou o Senhor é contigo, está de acordo com aquilo que o próprio anjo disse a Maria. Pois bem, no versículo 30, lemos também: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, achaste graça. Há algum problema? Não há problema absolutamente nenhum com esta parte da oração. Ave, como sabem, é um termo latino que significa uma saudação. Portanto, é uma saudação que se faz a Maria, tal como o anjo fez uma saudação, portanto, a Maria. Agora, a outra parte, a parte seguinte da oração: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E com esta afirmação, há algum problema? Bom, respondo, também não. O versículo 42 de Lucas 1 diz-nos, querem ver comigo mais uma vez, o versículo 42 de Lucas 1 diz: E exclamou em alta voz. Quem é que exclamou em alta voz? Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Portanto, temos aqui uma afirmação bíblica e, portanto, a declaração da oração de Ave Maria está em plena conformidade com o texto bíblico. E, finalmente, com esta afirmação: rogai por nós... Não, e antes dessa, Santa Maria, Mãe de Deus. Bom, o versículo 43, em Lucas 1, no versículo 43, Isabel diz assim: E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Portanto, se a expressão Santa Maria, Mãe de Deus, é no sentido de considerar Maria como sendo a mãe do Deus que encarnou em Cristo Jesus, não há problema algum com esta afirmação.
A própria parenta de Maria, Isabel, disse isso mesmo. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Finalmente esta afirmação. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós. Mas, segundo vimos há pouco, quem unicamente intercede ou roga por nós diante de Deus? Pedir a Maria que rogue por nós é colocá-la num papel e numa função que ela nunca teve, nem nenhum outro ser humano alguma vez teve ou terá. A função de ser intercessora por nós junto de Deus o Pai. Nunca em qualquer lugar na Bíblia nós encontramos um único ser humano ter esta função de ser um intercessor por outros seres humanos diante de Deus. Bom, vocês dirão, e os sacerdotes do Antigo Testamento? Bom, eles oficiavam em nome de Deus, mas não eram eles próprios os representantes. Não eram eles próprios os intercessores no sentido como se dá a Maria de divinizá-la. Portanto, fazer isto, colocar Maria como intercessora junto de Deus, é roubar a Cristo a preeminência que é devida a Ele unicamente. Como se comportou Maria face a Jesus? Será que Maria, ela própria, comportou-se face a Jesus como sendo alguém que merece igualmente preeminência? Vamos ver. Aqui em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 38, vamos ver uma vez mais aquilo que Maria disse quando o anjo a visitou. Versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra de quem? A minha palavra? Não, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que é que isto mostra? Mostra-se que Maria se submetia totalmente à vontade de Deus. Mas Maria louva unicamente a Deus e reconhece-o como seu Salvador. Mais à frente, no capítulo 1, no versículo 46, nós lemos o seguinte. Agora é o cântico de Maria, Lucas 1, 46 até ao versículo 56. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A quem é que ela engrandece então? Ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu quê? Meu Salvador. Então Maria reconhecia que também necessitava de um Salvador? Absolutamente. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esta expressão bem-aventurada corresponde a bendita és tu entre as mulheres. Isso é verdade. Realmente Maria iria ser, por ter sido a mãe do Salvador, bem-aventurada entre as mulheres. Mas nada mais do que isso, porque a própria Maria reconhece que Deus é o seu Salvador. Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ela não está a chamar santa a ela própria. Ela está a dizer que santo é o nome de Deus. A Maria, ela própria. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Algo indício aqui de que mostra que Maria se estava a colocar num lugar semelhante ao do seu Salvador? Nada. Rigorosamente nada. Mas, em João capítulo 1, no contexto do primeiro milagre que Cristo realizou, o milagre das bodas de Caná, nós lemos algo muito interessante. João capítulo 2, a partir do versículo 1. João capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, reparem bem, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Reparem como Jesus falava. Reparem, este termo mulher não é um tratamento depreciativo, mas mostra que Jesus a considerava como uma mulher, como qualquer outra mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Agora reparem o que é que Maria vai fazer ou dizer. Versículo 5. Então ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então quem é que tinha aqui a preeminência? Era ela, Maria, ou era Cristo? Ela não disse: fazei tudo o que eu vos digo. Ela disse: fazei tudo o que ele, Cristo, vos disser. Quem é que estava aqui a colocar numa posição de inferioridade em relação a Cristo? Maria, claramente. Esta era a humildade de Maria. Versículo 6 em diante. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 maretas. Isto era metretas, uma medida antiga. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, diz-nos o evangelista agora, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Qual foi então a posição de Jesus face a de Jesus? De total submissão. Porque ela reconhecia, vimos há pouco, que Jesus era também o seu Salvador. Então, se Jesus era o seu Salvador, e já agora vamos a Mateus, capítulo 1, no anúncio que o anjo faz a José, Mateus, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele fará o quê? Salvará o seu povo dos pecados deles. Porquê que de Cristo Jesus é dito que ele é o nosso Salvador? Porquê? Porque nos salva. Salva-nos de quê? Dos nossos pecados. Agora, reparem, se Maria chamou a Jesus seu Salvador, o que é que isso pressupõe? Que ela igualmente reconhecia que necessitava de ser salva dos pecados dela. Onde é que há então lugar para a chamada doutrina da Imaculada Conceição? Fazendo que Maria era uma pessoa que nasceu sem qualquer pecado. Não, Maria nasceu como qualquer ser humano nasceu, com uma natureza pecaminosa. E embora tenha sido uma mulher que temeu a Deus, certamente que ela teve falhas na sua vida. E por isso ela necessitava de um Salvador. E ela reconhece em Jesus o seu Salvador. Como cada um de nós tem que reconhecer em Jesus o nosso Salvador. Finalmente, quando Jesus já estava pendurado na cruz, em João capítulo 19, nós lemos o seguinte. João capítulo 19, versículos 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Eram várias Marias. Reparem, estava a mãe de Jesus, que era Maria, e a irmã dela, e depois fala numa Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Pelo menos há aqui referência a 3 Marias. Vendo Jesus a sua mãe, versículo 26, e junto a ela o discípulo amado, este discípulo amado era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. O que é que quer dizer esta expressão, a tomou para casa? Começou a cuidar dela. Porque Jesus estava para morrer e preocupou-se com o bem-estar da sua mãe. E pediu a João, um dos seus discípulos, que tomasse conta da sua mãe. Pois bem, vamos agora falar de um outro aspecto ligado, portanto, a Maria. É do conhecimento geral que não só se faz a oração da Ave Maria, mas existe uma multiplicidade de práticas ligadas ao culto de Maria e que é denominado na teologia católico-romana como a Mariologia. O que é que a Bíblia diz sobre a idolatria? Em Êxodo, no capítulo 20 e versículos 3 a 6, lemos os 2 primeiros mandamentos. Êxodo, capítulo 20 e versículos 3 a 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É novidade para algum de vós, que estáis aqui ou que estáis a acompanhar
pela internet, é novidade para algum de vós que muitas vezes, associada à oração da Ave Maria, há todo um culto à imagem de Maria, existem imagens a Maria que são reverenciadas, as pessoas ajoelham-se diante, podia trazer essas imagens, mas creio que são do conhecimento de todos vós. Então, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre nos prostrarmos diante de imagens? Isto mesmo, segundo mandamento, não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Porquê é que Deus não permite que nós adoremos outros deuses? Querem ver em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6? Efésios capítulo 4 e versículos 4 a 6, nos é dito: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que é que Paulo nos diz? Há um só Espírito, Espírito Santo, um só Senhor, Jesus Cristo, um só Deus e Pai de todos, Deus o Pai. E porque há um só Deus, claro, é um mistério para nós compreendermos a existência de Deus em três pessoas, mas o que é facto é que a Bíblia o afirma. Pois bem, porque há um só Deus, então não devemos adorar outros deuses. E mais, a Bíblia, referindo-se à idolatria, ou seja, ao facto de se fazer imagens, diz algo muito forte. Abram as vossas Bíblias comigo em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, e vamos ler os versículos 18 a 20. Isaías, capítulo 40, versículos 18 a 20. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funda a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra, ou seja, está entregue à idolatria, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Repararam como é que a Bíblia refere ou classifica os sacerdotes, os ministros religiosos que procuram ourives ou artistas para fazer imagens esculpidas, classifica-os de idólatras. Um idólatra é alguém que está ligado à idolatria, aos ídolos. Mas, no capítulo 44 de Isaías, e a partir do versículo 9, Isaías capítulo 49, e a partir do 44, perdão, Isaías 44, a partir do versículo 9, nós lemos: todos os artífices de imagens de escultura são o quê? São nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos quem? Os artífices das imagens de escultura, são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Versículo 11. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Agora reparem nesta descrição que mostra o ridículo que é nós adorarmos imagens. Versículo 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar numa casa. Está aqui a descrição de como um artífice faz uma imagem. Com compasso, com plaina, enfim, com os materiais apropriados para um artífice poder fazer uma imagem. Versículo 14. Um homem corta para si cedros, e a madeira de cedro era das mais apreciadas na antiguidade, foi com madeira de cedro que se construiu o templo de Salomão em Jerusalém. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, igualmente boa madeira, fazendo escolha entre as árvores do bosque, ou seja, escolhe as melhores árvores. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. E agora parem. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. O que é que o profeta Isaías está aqui a querer realçar? O ridículo que é a mesma pessoa
da mesma madeira de uma árvore, tirar madeira para queimar e fazer com ela a comida, e da mesma madeira fazer uma imagem e se prostrar diante da imagem. Porquê que ele não se prostra diante da madeira que está lá no fogo a arder? Estão a ver o ridículo da questão? Versículo 16. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, versículo 17, do resto faz um Deus. Claro, aqui Deus com letra minúscula. Uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Estão a ver claramente o ridículo da questão? Da mesma madeira, da mesma árvore, usa-se uma parte da madeira para se aquentar e para fazer a comida, e da outra parte da madeira faz um Deus e ajoelha-se diante dele a dizer, tu és o meu Deus. Que coisa mais ridícula! Nada sabem, versículo 18, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, é como se ficassem com os olhos colados, para que não vejam e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si e já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apascenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Estão a ver o ridículo que é a idolatria? Pegar num bocado de pedra ou num bocado de árvore, aqui o profeta fala de árvore, e com essa madeira utilizar uma parte para fazer o seu alimento, cozer o seu alimento, e com outra ajoelhar-se. Mas em Abacuque, no capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, Abacuque, no capítulo 2, e nos versículos 18 e 19, lemos o seguinte: que aproveita ao ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. Não vemos nós, igualmente, estatuetas a Maria, feitas de quê? Umas de madeira, outras de pedra, muitas delas cobertas de ouro ou prata, servem para quê? Nada. Rigorosamente nada. E aqueles que se dedicam a este tipo de culto são estultos, completamente estultos, insensatos. Mas há algo ainda mais grave. Quando se presta culto a um ídolo, a quem é que, segundo o apóstolo Paulo, se presta verdadeiramente culto? Querem ver? Abram as vossas Bíblias, leiam com os vossos próprios olhos. 1 de Coríntios, capítulo 10, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 21. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Reparem que aqui o apóstolo Paulo está a falar de coisas sacrificadas a ídolos. Ele diz, mas o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Portanto, Paulo está a dizer, não, subentendendo a sua pergunta, não tem valor algum. Mas agora ele vai mais fundo. E olha o que ele diz no versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a quem que as sacrificam? O que é que lá diz? É a demónios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Quando se adora um ídolo, é verdade que aquele ídolo é mudo, é ridículo nos prostrarmos diante de um ídolo, mas mais, Paulo chega ao ponto de dizer que aquelas pessoas que adoram ídolos, na verdade, não estão a adorar no vazio, estão a adorar a alguém. E esse alguém ele identifica como sendo demónios. Isto é duro, é forte, mas é o que está na palavra de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 6. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Paulo faz este conselho, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos,
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, ou seja, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, não devemos ter nada a ver com os ídolos. E o Senhor faz-nos este conselho: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a mensagem da palavra de Deus? Todos aqueles que são crentes em Deus se devem afastar de toda e qualquer idolatria, porque não pode haver comunhão entre Deus e a idolatria, entre Deus e os ídolos, porque os ídolos, quando está a adorar os ídolos, está-se a adorar demónios. Eu repito, esta é uma mensagem dura, mas é a pura das verdades. Vamos falar de um outro aspecto relacionado com Maria. Ascendeu Maria aos céus? É verdade que a Bíblia diz-nos que muitos santos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Querem ver? Em Mateus, no capítulo 27, Mateus capítulo 27, e versículos 51 a 53. Permitam-me ler o versículo 50 também. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Trata-se do momento em que Jesus expirou, morreu. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E agora repare o que diz o versículo 52, os versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Bom, se ficássemos só por aqui, ficaríamos a concluir que a ressurreição se deu no momento em que Cristo morreu. Mas o versículo 53 acrescenta um pormenor. Diz do versículo 53, e saindo dos sepulcros quando? Diz lá, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos acreditam que estes santos que ressuscitaram ascenderam com Cristo ao céu, porque há dois textos que, quando nós os colocamos em paralelo, vão muito fortemente nessa direção. Um é Efésios, capítulo 4 e versículo 8. Efésios, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele referindo-se a Cristo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que é que quer dizer levou cativo o cativeiro? Vamos depois explanar isto melhor com outra passagem bíblica. E concedeu dons aos homens. Vamos ver agora o Salmo 68, 18. Salmo 68, 18, e vão ver o paralelismo que há entre o Salmo 68, 18 e este texto de Efésios 4, 8. Salmo 68, 18. Salmo, capítulo 68 e versículo 18. Subiste às alturas. Lá em Efésios 4, 8 diz, quando ele subiu às alturas. Diz assim, Salmo 68, 18. Levaste cativo o cativeiro. Em Efésios 4, 8 diz, levou cativo o cativeiro. Estão a ver o paralelismo? Recebeste homens por dádivas. Recebeste homens por dádivas. Até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E o texto de Efésios 4.8 diz, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Recebeste homens por dádivas. Pondo estes dois textos em paralelo, isto significa que quando Cristo ascendeu aos céus, deu dons a homens que tinha libertado da morte. E quando é que os libertou da morte? Quando Ele ressuscitou, ressuscitaram também, segundo diz o Evangelho, alguns dos santos que dormiam. Agora a pergunta que se coloca é, quando estes santos ascenderam ao céu, será que Maria foi com eles? Porque a Mariologia católica afirma que Maria está no céu e, portanto, porque está no céu, pode ser intercessora. Bom, já vimos que não pode ser intercessora. Mas agora resta-nos responder à questão, estará Maria no céu? Será que ela ascendeu com estes santos, que alguns acreditam serem os 24 anciãos de que nos fala o livro do Apocalipse, em Apocalipse 4, 4, 10, 5, 8, 11, 16, 19, 4. Será que Maria faz parte destes 24 anciãos, destes santos que subiram ao céu depois de terem ressuscitado quando Jesus ressuscitou? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 e versículos 12 a 14. Atos capítulo 1 e versículos 12 a 14. Reparem, os versículos 6 a 11 falam da ascensão de Cristo
E o versículo 12 diz assim: então voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém de onde? Do Monte das Oliveiras, onde viram Jesus subir ao céu. Do monte chamado Olival, que é o Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, portanto, os discípulos que viram Jesus ascender aos céus, quando ali entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde se reuniam quem? E agora vejam com atenção a lista de pessoas aqui mencionada. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, os 11 discípulos de Jesus. Porquê 11 e não 12? Judas Iscariote já se tinha suicidado, enforcado. Agora reparem o que diz o versículo 14. Todos estes quem? Os 11 apóstolos de Cristo, perseveravam unânimes em oração com as mulheres. E o que é que diz logo a seguir? Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Jesus subiu ao céu, e vimos que quando Jesus subiu ao céu, eventualmente, santos que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, subiram igualmente com ele. Fazia parte Maria desses santos que ascenderam ao céu? Não, porque quando os discípulos regressam do Monte das Oliveiras a Jerusalém, encontram no cenáculo os 11 apóstolos a orar, e está lá Maria, mãe de Jesus, a orar com eles. E agora pergunto, se Maria não ascendeu ao céu, o que é que lhe aconteceu? Bom, o que aconteceu a Maria acontece a qualquer um dos mortais. Ela faleceu e aguarda a ressurreição dos justos, que terá lugar por ocasião da segunda vinda de Cristo. Agora pergunto, e com isto termino a minha apresentação desta manhã. Podemos prestar culto a alguém que morreu? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos perguntar à Bíblia, em primeiro lugar, o que é que sabem os mortos? Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. E depois o versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos sabem o quê? Não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E não é só a sua parte cognitiva que jaz no esquecimento, a sua parte sentimental e emocional também acabou. É o que nos diz o versículo 6. Amor, ódio e inveja. Está aqui a mencionar 3 sentimentos. Um positivo, o amor, 2 negativos, ódio e inveja. Para eles já apareceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, este além é o Sheol, é o lugar onde estão os mortos, é a sepultura. No além, ou seja, na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ora, se Maria não ascendeu aos céus, o que é que lhe aconteceu? Morreu. E se morreu, o que é que ela sabe? Não sabe coisa nenhuma, e se não sabe coisa nenhuma, então oramos a quem? A Maria? Através das imagens? Sabem a que é que as pessoas oram verdadeiramente? A demónios. Isto é terrível de ser dito, mas é a verdade bíblica. Salmo 88, versículos 10 a 12. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? É uma série de perguntas que o salmista coloca. Sabem, todas estas perguntas encontram a sua resposta num salmo mais a seguir. Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, versículo 17 nos responde a estas perguntas do Salmo 88. Salmo 115 e versículo 17. Diz-nos assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Eu pergunto-vos, se os mortos não louvam o Senhor, podem eles interceder? Para já, não têm essa capacidade, como já vimos. E mesmo que tivessem, pois bem, estando mortos, nem sequer podem louvar, quanto mais interceder. Quanto ao culto aos mortos, o que é que a Bíblia especificamente nos tem a dizer sobre isso? Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes. Outras versões dizem, para os que consultam os mortos. Nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mais à frente, capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes, ou seja, para os que consultam os mortos e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo.
Versículo 27 do capítulo 20. O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou que contactem com os mortos, ou sejam feiticeiros, serão mortos. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12 e 14. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Versículo 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E finalmente, para terminar, sabem que o culto a Maria tem a sua origem não no cristianismo, mas no paganismo babilónico. Como é que podemos afirmar isso? Abram as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 7 e versículos 16 a 20. Jeremias capítulo 7 e vamos ler os versículos 16 a 20. Deus dirige-se ao seu profeta Jeremias e diz-lhe isto: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. A condição espiritual do povo de Israel neste momento de Judá estava muito má. Agora reparem, o Senhor continua a dizer ao seu profeta Jeremias, versículo 17: Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos a quem? À Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem à ira. Acaso é a mim que eles provocam à ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Porquê que o Senhor está indignado com o seu povo? Porque se entregam à idolatria. E quem é uma das personalidades que é adorada? Uma que aparece aqui com a designação de Rainha dos Céus. Ora, esta classificação Rainha dos Céus, curioso, é exatamente isto que os católicos usam, esta designação, para se referir a Maria, a Rainha dos Céus. Este culto a Maria tem origem pagã. É um culto a um Deus que não existe, ou seja, a um demónio. Mas, ainda no livro de Jeremias, capítulo 44, versículos 15 a 28, Jeremias capítulo 44, e com este texto vamos terminar. Jeremias capítulo 44, versículos 15 a 28. Então responderam, Jeremias 44, 15, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, reparem, idolatria. E todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste, ou seja, é o povo a responder a Jeremias. Jeremias enunciou-lhes a palavra e agora eles respondem. E sabem como é que respondem? De forma rebelde. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Rebeldia total. Antes, reparem o que eles vão dizer, certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Tu enviaste-nos uma mensagem supostamente em nome do Senhor. Olha, a nossa resposta para ti é: não te obedeceremos a ti. Vamos continuar a prestar incenso à Rainha dos Céus. Por acaso, não se queima também incenso à chamada Virgem Maria, a Maria? Mas que coincidência. Versículo 18. Mas dizem eles ainda a Jeremias, desde que cessámos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? As mulheres estão a dizer, não, foi tudo de acordo com os maridos, ou seja, tão pecadores eram as mulheres quanto eram os maridos. Estavam todos em apostasia. Versículo 20. Então disse Jeremias a todo o povo:
aos homens e às mulheres, porque eram tanto uns como outros, a todo o povo, que lhe tinha dado esta resposta dizendo: quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isto pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e desprezo e desabitada, como hoje se vê. Ou seja, porquê que as maldições vieram sobre esse povo? Precisamente porque eles estavam entregues à idolatria. E dentro da idolatria que praticavam a idolatria à Rainha dos Céus. Versículo 23. Pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste à voz do Senhor e na sua lei, nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente fizeste por vossa boca, senão também que cumpris por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. E agora o Senhor diz, através do seu profeta, a essas pessoas: confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Vocês querem ir por esse caminho? Então, ide. Mas sabei uma coisa, versículo 26. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para quê? Para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. O que é que o Senhor está a dizer? Palavras duras. Vocês querem continuar na vossa idolatria de prestar incenso e libações à Rainha dos Céus? Pois bem, continuem, mas sabem uma coisa: vós ireis ser destruídos. Forte. Concluindo. Primeira conclusão. A oração a Maria, na sua parte final, é um erro e mesmo uma blasfémia contra Deus. Porque Maria não é, nem pode ser intercessora por nós diante de Deus e, para além disso, ela está morta, não está no céu. Segunda conclusão. Por outro lado, o culto a Maria também é uma transgressão direta do segundo mandamento da lei de Deus, pois este proíbe prestar culto a imagens de escultura, o que está manifestamente presente no culto a Maria. Por último, terceira conclusão. Mas prestar culto a imagens idolátricas e a pessoas mortas equivale, segundo a Bíblia, a prestar culto a demónios, algo a que somos aconselhados pelo Deus da Bíblia a nos afastarmos completamente. Não terás outros deuses diante de mim, diz-nos o segundo mandamento. E em Deuteronômio 6, 4-6 lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A quem é que devemos unicamente a nossa adoração? A Deus unicamente. Tudo o resto que nós possamos fazer é transgressão, violação de ordens e mandamentos diretos de Deus. Se nós queremos ter a bênção de Deus, afastemo-nos, conforme lemos há pouco, afastemos de toda a prática que tem a ver com o culto a demónios. Que Deus nos ajude e que possamos ser fiéis